Seja muito bem-vindo ao podcast O Empreendedor e o Executivo. Meu nome é Gustavo Lucas e eu sou o empreendedor. Eu sou Gabriel Lucas, o executivo. Esse é o nosso primeiro podcast, seja muito bem-vindo de fato. Nós somos irmãos e é um prazer para nós estar tornando público as nossas conversas, as nossas discussões, às vezes até mais acaloradas, porque a gente tem modelos mentais diferentes, eu como empreendedor, ele como executivo. Mas a ideia principal, o pano de fundo disso é realmente mostrar aquilo que tem de cada modelo mental, que tem de melhor e somar, né? Porque nenhum modelo mental é melhor que o outro, nenhuma carreira ou opção que cada um faz é melhor que o outro. O objetivo é te trazer insights e dicas que causem para você resultados desproporcionais, que você consiga anotar e colocar em prática rápido, né? Não só criar aí mais obesidade mental, não, é prática para alavancar sua carreira, seus negócios, certo? É isso mesmo. Para nós, 1 mais 1 tem que ser mais que 2, sempre, né? Sempre contribuindo um para o outro aqui. Perfeito. E isso, pessoal, para você aí que é executivo e quer avançar na sua carreira, quer trazer mais inovação para sua organização, ou até mesmo tá pensando numa transição aí para o empreendedorismo no futuro, né? Por que não? E também para você que já é empreendedor e quer trazer mais gestão aí para a tua organização, quer dar o próximo passo, né, onde você está. Exatamente. Vamos se apresentar? Vamos lá. Bom, eu sou Gustavo Lucas, eu empreendo desde os 22 anos, sou fundador da Anima Fest, uma rede de lojas de fantasias e artigos para festas. Eu comecei em 2006. Em 2016 eu vendi essa marca para os detentores das licenças da Disney e Marvel no Brasil, depois de 10 anos. Paralelo à Anima Fest, eu fundei junto com mais 3 sócios uma empresa de marketing digital e geração de leads, a Cenário Capital. Eu deixei essa sociedade no final de 2018 para me dedicar a uma grande oportunidade, a Callpage, que é uma empresa polonesa de geração de leads, marketing digital, que eu represento hoje aqui no Brasil, Gabriel. E você, conta um pouquinho aí da tua trajetória pra gente. Legal, eu tenho 12 anos de experiência aí como executivo em diversas áreas e atualmente eu atuo como gerente nacional de trade marketing para 3M, né? Ótimo. Tive passagens aí também como facilitador, né, em diversas organizações e consultor pro bono também. Então, professor, isso, universitário, excelente. Quer dizer, a ideia aqui é a gente somar um pouco do que cada um tem de trajetória, de repertório, para que isso de alguma forma contribua com o seu. Se eventualmente ao longo dessa jornada dos nossos podcasts você já ouviu alguma coisa que você já sabe, não custa lembrar, a repetição vai sempre te ajudar no processo de aprendizado. Para nós isso aqui é um grande aprendizado, porque a gente está se dedicando muito para estudar coisas, temas novos e trazer para vocês, né? Então, principalmente, a gente não só o que a gente sabe, mas aquilo que a gente aplica. Então, a nossa ideia aqui é transbordar isso para você, contribuir para que você aplique de fato, certo? Com certeza. E a gente escolheu para esse primeiro episódio trazer um tema bastante interessante. E daí eu já largo aqui com uma pergunta para você, né? Empreendedorismo é algo para todo mundo? É algo que é ensinável, Gustavo? Perfeito, ótima pergunta. E eu acredito que sim, o empreendedorismo é totalmente ensinável. Você pode olhar aquilo que já deu certo, traduzir e colocar para a tua realidade, né? E, claro, existem sempre aquelas pessoas que se destacam, né? Como no futebol, como na música, sempre tem aqueles mitos ou aquelas pessoas que têm um potencial fora da curva, né? Um resultado fora da curva. Mas o empreendedorismo ele é totalmente replicável, olhando aquilo que já deu certo e colocando em prática. E é justamente isso que nós vamos usar como framework aqui, né? Que é um estudo aqui que o Gabriel vai trazer um pouco para a gente mais em detalhes, mas basicamente a gente vai tentar entender aquilo que já deu certo, né? Porque às vezes a gente nem sabe, né? O empreendedor quando começa lá, o que funcionou, o que não funcionou. Então esse framework que a gente vai trazer é justamente para extrair aquilo que funciona, traduzir para que você consiga entender de maneira simples e objetiva e fazer o teu empreendimento funcionar. Aliás, não só para abrir um negócio, certo? Mas também para empreender dentro de uma empresa ou trazer um projeto novo, enfim, tem tudo isso, né? Mas empreendedorismo sim, respondendo a tua pergunta de maneira prática, cara, sim, é totalmente ensinável e replicável. Legal, e eu me deparei com essa questão também alguns anos atrás, quando me chamaram para dar aula de empreendedorismo na universidade. E quando eu fui ver o material, a ata, né, tinha muitas ferramentas aí tradicional da administração, né? Aquela aula de marketing, de finanças, de operações tradicional. Só que quando você vai começar um negócio,
teu desafio é outro, né? Sim. Essas práticas são úteis em outro momento, mas quando você está iniciando um negócio, o desafio é diferente. E na faculdade tem aqueles cases de grandes empresas e tal, que na realidade do empreendedor que está começando ali nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não tem aplicabilidade, né? Exatamente. E o que foi curioso quando eu fui preparar esse material foi justamente perceber que já tinha gente pensando nessa questão muito antes, né, de mim, que é natural. E daí eu identifiquei a professora Sara Sarasvati, uma indiana, que se dedicou a pesquisar esse tema e tentando entender, né, o que os empreendedores pensam, como que eles processam esse momento inicial, né, de novos negócios, né? Como que eles processam os desafios e avançam nos seus empreendimentos. E aí, como que ela fez isso basicamente, a pesquisa dela, né? Ela elaborou um cenário problemático, no que ela chamou de um Think Aloud Experiment, ou seja, ela ia além desse cenário problemático para empreendedores já de sucesso, empreendedores em série, que tinham sucessos contínuos, e eles iam Pensando alto. Exatamente, eles iam registrando os pensamentos deles, né? Ela estava gravando essas conversas, como eles reagiriam àquela determinada circunstância. O que é mais curioso é que ela entrevistou 27 empreendedores e surgiram, do mesmo cenário apresentado, 18 negócios totalmente diferentes. Cada um foi conectando com aquilo que tinha de repertório e foram nascendo alternativas, né? Exatamente. E já guarda essa palavra, repertório. Isso é muito importante aqui para um dos princípios que a gente vai falar hoje, né? O repertório de cada um é muito específico e traz valor aí para teu olhar do mundo. Seu olhar de mundo é muito particular seu. E isso é algo que ninguém tira de você. Então a gente precisa tirar de fato proveito disso, né? Perfeito. E, bom, ela fez essas 27 entrevistas e daí ela teve um passo adiante ali que ela tinha que fazer, né? Ela começou a ouvir aquilo várias vezes para identificar padrões. Princípios que tinham no pensamento desses empreendedores que poderiam ser úteis e replicáveis, né? Como a gente está colocando aqui. E ela identificou 5. E é o que a gente vai um pouco trabalhar aqui com vocês e apresentar esse tanto hoje como nos próximos podcasts aqui da série também. Hoje nós vamos cobrir o primeiro, né? Talvez não mais importante ou menos, não é isso, porque os 5 são conectados entre si. Um sozinho talvez ajude, mas é um contexto, são 5 pilares, princípios. E nós vamos tratar do primeiro princípio. Aliás, antes, vamos falar o nome desse conceito, né? Para quem quiser se aprofundar, que é o effectuation, né, da professora Sara Sarasvati, certo? Então, effectuation. E o que quer dizer effectuation, assim? Tem uma tradução literal, Gabriel? Não tem uma tradução literal para o português, né? Seria o pensamento efetual, a gente está junto com ação, né? Efetividade, ação. Effectuation é a ação de efetuar, ou é difícil traduzir até, né? É o fazer acontecer de alguma forma, né? Efetividade com ação, enfim, talvez seja uma tradução próxima e livre, vamos falar assim, né? Até independente, acho que da tradução, acho que a gente pode talvez guardar aqui que é um pensamento bastante oposto ao pensamento gerencial, causal, tradicional, né? Bastante presente nas faculdades tradicionais e até mesmo no dia a dia aí do executivo, né? Sim. Então acho que é isso que é interessante. E que não tem nada de errado com o pensamento causal, tradicional e tal, e até o empreendedor ele precisa saber o momento de usar isso, né? A gente vai falar bastante aqui, você já falou um pouquinho, sobre a questão dos momentos, né? Então, não é correto o empreendedor querer usar conceitos de executivos quando ele está começando, assim como ele deve sim usar aquilo no momento adequado, quando a empresa já está no momento, né, mais avançado, de maturidade e assim por diante. Né? Assim como o executivo. Ele pode usar dentro das organizações pensamentos de empreendedor, de velocidade, enfim, para desburocratizar as coisas. Tem sempre o encaixe, né, daquilo que funciona no momento certo. Né? Com certeza. Para inovar, esse tipo de pensamento aqui ele é super importante. Perfeito. Então, vamos começar com o primeiro princípio então, que a Sara trouxe para nós, para que você possa então tentar aplicar aí no teu momento de vida atual, seja como empreendedor, querendo empreender, ou seja como executivo, que é o quê? O pássaro na mão, certo? Sim. Vem de um ditado. Qual que é o ditado, Gabriel? É aquele melhor um pássaro na mão do que 2 voando, né? Ou seja, melhor que você tenha ali na mão de fato do que ficar desejando algo que você não tem. Exato. Então, o que a Sara fez? Ela trouxe esse ditado tal para trazer exatamente esse primeiro princípio, que é o seguinte: começa pelo que você tem, né? E na maioria das vezes as pessoas tendem a pensar que ela precisa ter dinheiro, que ela precisa ter o cenário ideal, o cenário perfeito para começar uma empreitada, para começar um negócio.
sendo que a Sara identificou naquelas pesquisas com todos aqueles empreendedores e tal, que eles tinham esse padrão, que era, eles começaram com aquilo que eles tinham na mão naquele momento, certo? Então o cenário perfeito não existe, certo? Exato. E já que ele não existe, a gente precisa mudar essa nossa mentalidade de escassez, né? A Brené Brown fala uma ideia muito interessante, né? Hoje em dia a gente é muito bombardeado o tempo todo, desde que a gente acorda até o horário que a gente vai dormir, né? A gente acorda lá pensando, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. Então, muita coisa, né? E, ao mesmo tempo, no final do dia, a gente acorda com aquele sentimento de não dei conta, né? Não fiz tudo que era necessário. Então, causa ansiedade, né? Todo aquele processo. Sendo que nós vivemos num mundo abundante, coisas abundantes, mas a gente tem essa sensação de escassez, às vezes. Exato. E a gente precisa ter consciência de que nem sempre é uma verdade aquilo, né? Porque, todo mundo tem por onde começar, certo? Sim. Todo mundo tem alguma coisa já como repertório ou como ativo para começar a empreender. E não tem cenário perfeito. Então, a Sara fala muito disso no livro, nos estudos dela, que são inclusive antes do livro, né? Desde 98 ela estuda esse tema, do momento que ela começou a fazer pós-graduação. Tá? Hoje ela dá aula em diversas universidades aí e tal. Mas o grande lance e a mentalidade, que é o contrário um pouco do pensamento executivo em relação ao empreendedor, é aquilo. O executivo ele precisa ter os ativos ali, define os objetivos. Fala um pouquinho disso. Como é que funciona essa relação, essa diferença? Assim? O pensamento gerencial tradicional, ele vai estabelecer o objetivo lá do ano que vem, né? Estamos fechando o ano aqui, por exemplo, né? Ano que vem vou ter a meta de chegar a tanto. E depois ele vai priorizar os recursos, vai olhar como ele vai fazer aquilo, né? Basicamente, ele olha onde ele quer chegar, traça um diagnóstico da situação atual e traça um plano para chegar. Exato. O empreendedor é quase que o oposto, né? Ele olha para o que ele tem disponível naquele momento e vê que objetivos são possíveis a partir daquilo. Exatamente. Não é que o empreendedor não deve traçar metas e objetivos, né? Não é isso. Mas é que dentro desses padrões analisados, procura observar inclusive em você, na sua realidade. Será que eu estou querendo fazer que nem uma empresa tradicional e aí eu vejo que eu não tenho os recursos e eu travo? Sendo que se você quer começar algo, você deveria observar o que você tem e começar algo. Né? Legal. Exatamente. E aí a gente vai quebrar esse pássaro, né, esse pássaro na mão, em 3 aspectos que ela traz para você entender um pouco melhor que tipo de recurso você tem e talvez não está percebendo. Tá? Exatamente. E ela resume isso muito bem numa frase que eu quero que vocês guardem aí. Se você estiver anotando as ideias aqui, anota essa frase que ela resume bastante esse conceito, que é: dado quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço, que tipo de empreendimento eu posso construir? Ou que tipo de empreendedor eu posso ser? Até mesmo, né, você que está na sua empresa, tudo, você pode ser um intraempreendedor, né? Dado quem você é, o que você sabe e quem você conhece. Legal, vamos cobrir então cada um desses 3 pontos, começando pelo primeiro, que é quem eu sou, né? E quem eu sou é muito também de quem você é agora, hoje, porque talvez você tenha sido uma outra pessoa lá atrás e vai ser uma outra pessoa amanhã, até Perfeito. porque quem sabe um pouco de autoconhecimento, que a gente gosta muito desse tema, sabe que a gente está em constante evolução. E você não pode travar nesse momento, quando você vai fazer essa pergunta muito filosófica por vezes, né? Por muitas vezes, quem eu sou e tal. Porque será que você vai ter que definir para a vida toda? Não, você tem que definir para aquele teu momento ali, pensando que não é nada definitivo. Você está em constante evolução, né? Exato. O que mais que a gente pode trazer sobre quem eu sou, Gabriel? Eu gosto muito do que você falou, porque o que trouxe você até aqui não necessariamente vai levar até onde você quer chegar, né? As coisas mudam e a gente pode mudar de opinião, inclusive, isso que é muito positivo. Perfeito. Você perguntou, né? Acho que uma boa pergunta que a gente pode fazer, esse processo de autoconhecimento, é também entender bem o momento que a gente está, né? Nesse momento que você está, você trabalha numa empresa, você já tem o seu negócio, né? O que está te inquietando, né? Tem alguma oportunidade ligada a esse momento de inquietação que você está vivendo? Tem alguma coisa que te indigna a ponto de você querer ir para ação? Eu acho que é importante você ter esse diagnóstico, porque são coisas que geralmente você começam a te empurrar para uma oportunidade, né? E nós não estamos falando aqui para o executivo largar tudo e empreender, né? Porque existem momentos, como a gente tem falado sobre isso. Aconteceu comigo quando eu fui empreender pela primeira vez. E o meu momento era de faculdade, eu estava na faculdade, eu moro em Campinas e trabalhava em São Paulo. Então todo dia, 5h30 da manhã, ônibus fretado, deixava o carro no estacionamento da faculdade, ia até o ônibus ali, ainda nem era
dependendo, né, do horário de verão, nem o sol tinha nascido ainda. Aí pegava o ônibus, trabalhava, voltava, ia para a faculdade, chegava 11h30 da noite em casa, dormia, já acordava 5. Então, esse momento de insatisfação com o meu momento atual me empurrou, me fez buscar uma oportunidade, né? E aí, claro, essa oportunidade depois vem um pouco até de encontro com o segundo ponto que a gente vai tratar do que eu sabia na época, né? Mas aquilo me empurrou para empreender, porque eu não aguentava mais a vida que eu levava, né? Então você pode trazer isso e tentar ver aí em você o que está fazendo sentido, o que não está para o teu momento atual. Porque o grande lance, se você quer empreender, mas está numa situação confortável, isso pode ser um impeditivo, seja uma situação financeira certamente confortável, tal, você fala, por que eu vou empreender? Né? Então você precisa olhar muito bem para dentro de você quem você é, porque às vezes aquela vontade está lá dentro, mas a zona de conforto está te impedindo de avançar. Exato. Né? E quanto mais a gente cresce na carreira executiva, mais a gente vai ganhando, vamos supor. E isso começa a ser uma barreira, porque vou me expor a risco, eu tenho isso aqui quase que garantido, né? É uma falsa ilusão, porque nada garante que você vai ter seu emprego amanhã, mas isso pode se criar uma barreira, né? Exato. E assim, eu acho que esse processo de autoconhecimento, ele é infinito e a gente poderia gravar vários episódios só sobre isso, né? Mas no final a gente vai trazer um pouco um exercício prático. Vai comentando aí, se você está no YouTube ou até mesmo no podcast que você está ouvindo, se faz sentido para você esses temas mais de autoconhecimento e tal, que a gente vai direcionando baseado naquilo que está fazendo sentido para vocês que nos ouvem aí, tá bom? Sim. Se a gente for para o segundo daí conceito, né, a Sara traz a importância de saber o que você sabe, né, o que você tem de bom, os pontos fortes, né? O que você estava contando a tua história, né? O que foi aquele momento lá? O que você percebeu que você tinha de conhecimento, de habilidade que te levou a empreender? Então, só para trazer, né? Nós estamos falando do pássaro na mão. O primeiro é quem eu sou e agora o que eu sei. Então, naquele momento lá, com 22, 21, 22 anos, eu já tinha trabalhado numa editora antes e essa editora ela fazia exportação de livros religiosos. Exportava para mais de 100 países lá em língua inglesa e espanhola. E para essa outra editora que eu fui, que eu contei que eu estava em São Paulo, aquela insatisfação, aquela correria e tal, eu fui para desenvolver também um trabalho parecido de exportação e tal. E aí o que eu sabia naquele momento? Que existia um mercado fora do Brasil, um mercado que consumia produtos religiosos, e eu tinha um pouco ali do conhecimento de livros, a parte editorial. E aí o que eu sabia naquela época era aquilo. Eu falei, poxa, e se eu trouxesse aquilo, essa experiência para também os artigos religiosos, né? Então uma oportunidade surgiu junto com a questão da necessidade que eu tinha de sair daquele momento, né? O dólar favorável e tal. E aí eu conectei, né? Já tinha, né, alguns clientes que daqui a pouco vamos falar também, né? Que é quem eu conheço. Mas você vê que todos esses conceitos da Sara vão se juntando. Então, o que eu sei? E trazendo para você, o que você sabe aí e que pode ser aquilo, o teu pássaro na mão agora, certo? Quais são suas habilidades, o que você faz bem, né? Exato. E um risco que você sempre comenta comigo, né? Cuidado se você decidir empreender, em querer empreender algo que você não teve experiência, não teve um mínimo de contato, você não conhece aquele mercado, você não conhece ninguém daquele mercado, você não... não é que a gente não quer incentivar você a empreender em algo totalmente novo, né? Mas é que as tuas chances de fracasso, elas tendem a aumentar se você for empreender em algo que você não tem conexão nenhuma, né? Minimamente tem um sócio que conhece daquela área, enfim. Mas é importante que você saiba que a Sara observou esse padrão das pessoas irem empreendendo naquilo que ela já sabia, né? Então, o que ela o que ela sabe e chegando aí no quem ela conhece, né? Então, assim, a ideia desse comentário é realmente ajudar você a diminuir risco, né? Não que você não possa ou não deva, quem somos nós para isso, mas as melhores práticas, né? E se você até observar, família, amigos e tal, as pessoas tendem a empreender, saiu de uma empresa, foi abrindo e tal. Eu mesmo como empreendedor já tive funcionários que saíram, fiquei pé da vida, abrindo concorrência e tal, né? Tanto na AnimaFest como na Cenário, mas que hoje eu vejo com naturalidade, porque eu mesmo, de certa forma, fiz isso.
né? Sim. Não como concorrência, eram outros produtos, tá? Mas as pessoas tendem Aí pro a que é agir familiar, né? naquilo que elas têm, naquilo que elas podem, e é isso que a gente está recomendando para Exato. você. Nada de errado em avançar com aquilo que você é, com aquilo que você sabe, e agora, Sim. Terceiro o princípio, terceiro princípio, que é quem eu conheço. quem você conhece. E aí? Aqui é muito importante perceber que a gente falou lá do quem eu sou, do que eu sei, né? Quando a gente passa e olha para nossa rede, né, para o nosso networking, a gente pode considerar que as pessoas também têm uma série de características que definem quem elas são e elas conhecem, sabem sobre uma série de assuntos que talvez você não saiba. Exato. Então essa complementariedade ela é muito importante, pode gerar parcerias. Até a gente vai falar disso mais adiante em um outro princípio aqui do Effectuation. Então, assim, perceber que o que você tem na sua mão também são seus relacionamentos, né? Você pode construir aí, de fato, mais recursos com outras pessoas. Exato, é um ativo, é preciso olhar isso de uma maneira bem pragmática, mas tem uma dica sobre networking, né? A gente às vezes tem um certo preconceito, networking e tal, aqueles eventos formais, engessados, você se apresenta, normalmente, né, gente não tão legal, que você tem aquela sensação de que as pessoas querem vender para você, mas networking tem que ser uma coisa, relacionamentos, assim, sem aquela intenção muito, como que eu vou dizer assim, muito direta de eu quero vender, Sim. eu quero empurrar. Não, tem que ser uma coisa desproposital, em relacionamentos, em grupos. Exato. E precisa ser generoso, você precisa dar, você precisa procurar, sabe, como que você falou aquele dia, como que eu posso te ajudar em algo, Sim, né? sim. E genuíno, né? É uma coisa que não é muito engessada nesse sentido de você participar e querer extrair do outro. Não, como é que eu posso ajudar, né? Sim. E aí a coisa vai fluindo de uma maneira natural. Meu primeiro trabalho, né, foi como executivo na Câmara Americana de Comércio, que faz uma série de eventos aí para executivos no Brasil, né? Então o networking faz muito parte desse meio e o que a gente percebia lá claramente é que as pessoas que vinham com o intuito de fazer negócio a curto prazo, que ele tinha, né, tava ali naquele meio simplesmente para tirar benefício no curto prazo, eles fatalmente acabavam se ausentando ao longo do tempo, né? Eles acabavam saindo. Por quê? Porque network é uma coisa que tende a ser proveitosa, trazer resultados no longo prazo. E a mentalidade é muito importante, como você colocou, né? Tem que ser uma mentalidade de doação, né? Em primeiro lugar, porque isso você colhe o fruto eventualmente, né? E você até conseguiu o seu trabalho como professor através de um relacionamento. Sim. Como é que é isso aí? Como é que foi? Essa história é legal, e bem marcante para mim até, porque eu já tinha, né, alguma habilidade em relação a instruir, né, a dar aula nesse contexto e tudo mais, e conversando aí, almoçando com esse professor meu, que trabalhava na mesma empresa que eu, falando, poxa, como que é essa sua realidade, dar aula e tudo mais, me conta mais e tudo. E coloquei para ele no final da conversa, poxa, que legal, talvez lá quando eu for um pouco mais velho, né, eu tenho esse desejo de dar aula, de lecionar, isso me interessa, né. Mas eu não imaginava, no curto prazo, vamos colocar assim, ter uma oportunidade dessa. Aí 2 anos depois ele me liga e fala assim, Gabriel, tô com uma oportunidade, lembrei de você ainda está interessado em dar aula na faculdade? Porque surgiu uma vaga e eu lembrei de você. E tem a ver exatamente com a área que você está trabalhando agora e tudo mais. Enfim, e aí foi que em pouco tempo fui dar aula na faculdade, tinha 25 anos na época, e foi uma experiência muito rica para mim, porque de fato ampliou ali meu horizonte. Mas tudo isso porque às vezes a gente precisa compartilhar também nossos objetivos com as pessoas. Não eu chegar para você e pedir, Gustavo, eu estou precisando especificamente disso. Mas, Gustavo, é o meu objetivo, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade. E, poxa, se ele se interessar, ele vai lembrar eventualmente lá no futuro isso também. E uma dica legal, talvez faça sentido para você, uma coisa que a gente gosta muito são treinamentos, são eventos onde a gente vai para aprender. E a gente está indo para aprender, mas o pano de fundo, a consequência adicional desses eventos é que você se conecta com pessoas que têm um propósito parecido com o seu, que estão lá também por isso, e aí você ganha esse network genuíno. Você não está lá para fazer negócios, mas você está lá, está ouvindo a história de um, está ouvindo a história de outro, e está no intervalo e tal. Você passa ali uma semana, ou você passa ali 12 semanas à noite, ou no fim de semana, você conecta com pessoas, né? Perfeito. E aliás, lembrando aqui, foi assim que também surgiu a Cenário Capital. Eu fui visitar a nossa prima nos Estados Unidos, ela é casada com um empresário lá muito bem sucedido, e um dos negócios dele
era o marketing digital, o processo de geração de leads lá para um segmento de educacional e tal. E aí a gente trouxe essa realidade para o Brasil, e aí eu não tinha, naquele momento, eu não sabia sobre aquilo, e também eu sabia quem eu era, já estava me desenvolvendo como empreendedor, mas Legal. eu peguei um pouco do quem eu conheço. Peguei lá 3 amigos da faculdade, vendi a ideia para eles, por eu não falar mais sobre isso, mas trouxe esses meus 3 sócios que em momentos diferentes da vida de cada um, eles foram entrando efetivamente no negócio ali, e a gente construiu uma empresa que veio até a ganhar o prêmio Great Place to Work. Então, quem você conhece é muito importante. Quem você Sim. conhece é fundamental, porque muito do que você precisa está na mão de outras pessoas, Exato, né? exato. Então é importante você saber isso. As oportunidades sempre estão vinculadas a pessoas, grande parte das vezes, né? Então essa trajetória, a gente cultivar esses relacionamentos de forma genuína, vai com certeza lá na frente vale muito a pena. Sim, né? sim, vai colher os frutos, com certeza. Então, assim, quando a gente pega esses 3 princípios juntos, né, a gente e pega até aquela própria frase que a Sarah resume, né, esses 3 princípios, né, de que, dado quem você é, o que você conhece né, o que você sabe, quem você conhece, isso dá um entender pra gente que, poxa, empreendedorismo é sim uma coisa ensinável, mas Sim. a gente precisa entender no seu contexto, né? Você não precisa ir lá e abrir uma empresa. Isso não é o que define o pensamento empreendedor. Talvez você aí na sua empresa possa você mesmo tirar proveito dessas 3 aspectos que você já tem e iniciar um projeto de inovação, iniciar um projeto ali que muda ali o ar que as pessoas estão respirando ali, né? Então, Sim. o pensamento empreendedor não é exclusivo dos empreendedores. Sim. Que serve para projetos sociais, para coisas da religião. Enfim, são várias áreas que o pensamento empreendedor, o modelo mental pode fazer sentido. Né? Então, o que você tem na mão hoje, o teu pássaro na mão, né? Quem você é, quem você conhece, né? E o que você sabe. Né? Então, acho que para a gente fechar, Gabriel, como a gente sabe, né? Aquilo que a gente põe em prática tende a Sim. absorver melhor o conhecimento. Então, a gente queria passar para vocês algumas tarefas práticas. E são 3 tarefas simples, mas super relevantes para a gente avançar e absorver esses conceitos, né? Então, pensa em você, né? Quem você é, de fato, né? Qual que é o seu momento? Tem alguma coisa que está te incomodando, alguma coisa que está te deixando insatisfeito com a sua realidade atual e isso te traz alguma oportunidade que você vislumbra? Faz essa reflexão, você pode tirar algum insight bem interessante Isso. daí. Lista aí palavras que se relacionam a você, o que falam de você, quem você é. Anota lá. Perfeito. O que você sabe, né? Então, 2 exercícios aqui que eu acho super ricos, né? Escreve sobre você mesmo, né? Quais são seus pontos fortes? Quais são suas habilidades? Tem clareza disso hoje? Se você não tiver, faz o exercício de autoavaliação. E se você quer alguma luz, escolhe aí 5 a 10 pessoas e manda uma mensagem para eles, tô num processo aqui de quero me conhecer melhor. É importante para mim saber, na sua visão, quais são os 2 pontos fortes que você acha que eu tenho. Legal. E você vai ver os padrões ali, né? Diferentes pessoas vão ver coisas diferentes, mas com certeza vão emergir ali coisas que vão se repetir. Isso claramente vão ser pontos fortes para você. O que você faz bem, né? Exato. Então você já tem alguma luz aí para que você faça essa tarefa aí. E por último, pensa na sua lista de pessoas aí que você interage no dia a dia, seja no ambiente de trabalho, no seu ambiente social, na sua igreja, na sua família, né? Essas pessoas, elas também sabem coisas, né? E elas têm uma personalidade, um jeito de ser, um jeito de enxergar o mundo, né? Existem sinergias aí, né, de interesse, de afinidades que podem trazer oportunidades para você. Isso. Pensa bem nisso. E para fechar, a gente quer deixar uma dica de leitura, justamente sobre esse aspecto do networking, que é uma leitura muito bacana, que é o livro Dar e Receber, do Adam Grant. Ele justamente traz esse aspecto de pessoas doadoras, quando fazem isso de forma consistente ao longo da vida, claramente tem vantagem sobre pessoas que só tomam, né? Que o tempo todo estão pedindo, né? Essas pessoas tendem a ser excluídas, às vezes até do meio, ou se auto-excluem, porque elas sempre estão querendo tirar valor e não geram valor para a rede que elas pertencem. Então, um livro muito legal, uma leitura super agradável e útil aí para o tema que a gente colocou aqui hoje. Excelente. No próximo episódio nós vamos continuar falando sobre esse conceito como framework, né? Sobre o effectuation, e a gente vai avançar nos próximos princípios, tá bom? E aí a gente vai deixar ainda como suspense aí qual vai ser o próximo, certo? Beleza? Mas em breve aí, não sei quando você está assistindo, talvez já esteja pronto, continua aí se você estiver gostando.
E manda o feedback pra gente, manda pergunta, me diz o que vocês estão achando, nos diz aí o que você está achando, se a gente está no caminho certo. Isso vai nos ajudar a direcionar. Curte, se inscreve e vai ser um prazer trocar ideias com vocês. Acompanha a gente nas redes sociais lá, tá bom? Legal, pessoal. Obrigado aí. Um abraço, até a próxima. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau.